Bom dia, pessoal. Eu vou começar. Meu nome é Cassiano Leme, eu sou um dos sócios fundadores da Constância Investimentos em São Paulo. Enquanto eu acho que a gente ainda está aqui com alguns problemas tecnológicos para fazer passar as apresentações do laptop para o projetor. Mas enquanto a gente está por isso, eu queria começar conversando com vocês um pouco a respeito da questão da diversificação na carteira dos institutos. Eu espero que a gente consiga conversar, não só aqui a gente fazer uma palestra, mas no sentido de ouvir um pouco de vocês também, as ideias de vocês a respeito do tema. Tá? Para quem não conhece a Constância Investimentos, nós somos uma empresa independente em São Paulo, fundada há 12 anos atrás. Eu ajudei a fundar essa empresa. Lá atrás nós somos especializados em renda variável, então gestão de fundo de ações principalmente. E nós temos 3 áreas de produto principais. A primeira é um fundo de ações, que é o Constância Fundamento FIA. Esse é um produto que é enquadrado para a resolução 3922, portanto apto para os institutos investirem. É um dos fundos que tem o histórico mais longo entre os produtos enquadrados. E eu convido vocês a pegarem mais informações sobre ele nas lâminas que eu deixei ali fora, se tiverem curiosidade. Nós temos uma segunda área de produtos que é um fundo, uma estratégia long and short, que é uma estratégia que vocês não podem investir, mas é uma forma alavancada, mais arrojada de investir em ações que visa gerar retornos elevados, descorrelacionados do mercado acionário. E nós temos uma terceira área, que é a de gestão de mandatos específicos para os investidores com perfil institucional. Então, às vezes, quando vem um instituto com vocês, um fundo de pensão, ou mesmo uma família de alto patrimônio, nos pedir uma estratégia específica, a gente consegue executar sob medida para esses clientes. Bom, eu acho que o tema que eu queria começar com vocês aqui hoje é o fato de que a gente vive num ambiente de taxa de juros tão alta no Brasil, né? O tal do CDI, e grande parte dos investidores institucionais no Brasil tem um baixíssimo grau de diversificação porque estão alocados esmagadoramente em títulos de curto prazo. Vocês conseguem me escutar bem? Desculpem. Melhorou? Tá bom. Então, a diversificação costuma ser baixa no Brasil porque a maioria dos investidores tem, isso eu digo institucionais como também famílias individuais, tem uma parcela desproporcional dos seus recursos investidos em taxas de juros de curto prazo, em CDI, em taxa de juros. Eu imagino que isso seja verdade para uma grande parte de vocês. A gente também tem uma outra questão no Brasil, que é a seguinte: o nosso sistema regulatório, com a meta atuarial anual, ele induz a maioria dos gestores a não quererem correr nenhum risco que exceda 1 ano. Faz sentido para vocês? Todo mundo tem receio da meta atuarial. Isso, junto com a taxa de juros elevada, faz com que as alocações sejam muito, o pessoal chama conservadora. Eu vou argumentar aqui com vocês que talvez essas alocações ditas conservadoras não sejam assim tão conservadoras como a gente normalmente acha. Essa é a minha provocação hoje, tá? Talvez esse cenário, a partir de 2017, comece a mudar um pouco no Brasil, por sinal, né? Com o esforço fiscal que está sendo feito, com a possibilidade da taxa de juros real cair, isso vai talvez forçar muita gente a buscar investimentos de chamado risco um pouco maior, para poder bater as suas metas atuariais. Então eu queria discutir com vocês um pouco a ideia do que é risco. O que é risco? É uma pergunta que a gente não se faça tanto, né? Tem muitas medidas de risco. A principal delas que é utilizada é a volatilidade, certo? Então, quando você tem marcação a mercado, você tem volatilidade, disse que o produto tem risco. O CDI não tem risco porque ele não tem volatilidade. Agora, eu
eu entendo isso, mas eu quero pensar com vocês o seguinte. Eu acho que volatilidade e risco são duas coisas distintas, no seguinte sentido, né? Risco, na verdade, para mim, é a possibilidade de uma perda permanente de capital. Perda permanente de capital. Então, o risco depende fundamentalmente do prazo de investimento que vocês têm. Significa o quê? Se eu tenho um prazo curtíssimo de investimento, digamos 3 meses, qualquer volatilidade é muito arriscada, porque se você tiver que resgatar no final do 3º mês, você pode ter efetivamente que realizar uma perda. No entanto, para investidores que têm um horizonte de longo prazo, tá, eu quero oferecer para vocês o seguinte raciocínio, né? Existe uma diferença fundamental entre volatilidade e perda. Por quê? A perda, ela ocorre quando você tem uma perda permanente. Você investe numa fábrica, a fábrica queima, não deixa nada, não tem seguro, isso é uma perda. Né? Existe uma fraude, isso é uma perda. Algo mal feito. No entanto, se os preços flutuam e depois se recuperam, ele é simplesmente uma variação temporária de preço. Então, a variação temporária de preço só se transforma em perda se o horizonte é curto. Se o horizonte é longo, essa variação temporária de preço tem muito menos importância, contanto que o investimento dê resultado ao longo do tempo. Então essa é a minha provocação para vocês. Então eu acho que existe um certo conflito no Brasil que a gente tem que refletir entre esses mandatos anuais que nós temos, né, a meta atuarial anual, e o objetivo de gerar o melhor retorno possível para as carteiras dos institutos. Por quê? Porque os melhores investimentos não ocorrem necessariamente em ciclos anuais. Então é preciso pensar como lidar com essa questão. Né? Então a renda variável, que é a minha área, é muito afeita a isso, né? Ela nem todos os anos ela consegue gerar um retorno que tem uma consistência anual, não consegue. Outras categorias de ativos, isso também é verdade. Títulos de longo prazo, investimentos imobiliários, várias outras coisas que poderiam e deveriam compor a maioria das carteiras de longo prazo. Então, os institutos, a maioria deles pelo menos, tem um horizonte de longo prazo de investimentos. O passivo atuarial de vocês, se eu não me engano, é de 70 anos. 70 anos é um prazo muito longo. E muitos de vocês estão na fase ainda de acumulação de ativos e não na fase de dispêndios. Né? Então isso permite que para uma parte grande da liquidez vocês possam pensar em investimentos que tenham volatilidade, que possam oferecer retornos superiores ao longo do tempo. Por quê? Porque isso ao longo do tempo melhorará a taxa de retorno dessa poupança e permitirá aos institutos terem mais recursos para honrar as suas obrigações e os seus benefícios. No fundo, esse é o objetivo. Então, a gente tem essa questão, essa provocação que eu queria começar com vocês, né? de como a gente pode compor uma carteira que tenha bons retornos no médio e no longo prazo, mas que para isso provavelmente é preciso correr algum nível de volatilidade no curto prazo dentro do horizonte anual. Essa eu acho que é a discussão que eu queria suscitar, eu acho que é a coragem que provavelmente se demanda. Então eu trouxe algum material até de apresentação, eu vou dar um exemplo para vocês aqui na parte de ações especificamente, tá? Então, eu trouxe alguns números para mostrar para vocês aqui que eu gosto, porque quando a gente fala em investimentos que têm volatilidade e têm retorno maior, eu vou falar da minha área, que é ações. Só existe uma razão para se investir em ações. Ações são títulos mais arriscados do que de renda fixa, né? Porque eles não têm um pagamento compromissado, não existe dividendo fixo, não tem vencimento, não tem principal a ser pago. Então, como o próprio nome diz, é renda variável, o instrumento que você está comprando. Você compra esse instrumento porque você espera uma taxa de retorno maior em relação à renda fixa do que você obteria num instrumento de renda fixa. No entanto, no Brasil, eu botei aqui para vocês o seguinte: isso aqui é o Ibovespa, está vendo aqui em areia, vocês conseguem ver? Em 5 anos, 10 anos e 15 anos acumulado, os retornos, tá bem?
Isso aqui é o Ibovespa no mesmo período. Vocês veem que o Ibovespa é muito inferior à rentabilidade do CDI acumulada nesses anos todos, né? O que é absolutamente surpreendente, né? Por que alguém compraria renda variável se os retornos são tão ruins no Brasil, aparentemente, né? É paradoxal. Eu botei aqui para contrastar para vocês a experiência americana, né? Aqui em areia é a taxa de é o resultado de você investir em títulos do governo americano nesses mesmos períodos, 5, 10 e 15 anos. E esse aqui é o resultado de investir na bolsa, 5, 10 e 15 anos. Um pouco diferente, né? Então tem algumas explicações para isso que tem a ver com diversificação e prazo que eu quero passar com vocês, tá? Uma delas é a recessão brutal que a gente viveu nos últimos anos e ainda está vivendo. Nós temos uma estatística na nossa empresa, a gente acompanha, por exemplo, os lucros de todas as empresas de capital aberto do Brasil. Se eu disser para vocês que o lucro operacional de todas as empresas brasileiras, somados, hoje, no último trimestre, terceiro trimestre desse ano, foi menos da metade do lucro do ano de 2014, por exemplo, vocês acreditam? Do final de 2013. É uma brutal recessão de lucros, né, que a gente está vivendo. Se puder passar mais uma. Aqui eu faço. Vocês conhecem esse passatempo aqui de onde está o Oli? Isso aqui me pediram para fazer uma apresentação da FGV em São Paulo sobre esse paradoxo, né? Por que aparentemente investir em ações no Brasil teve um retorno pior que renda fixa, o único lugar do mundo, né? E o tema da minha palestra é o seguinte, que o prêmio de investir em ações existe no Brasil, mas ele está bem escondido, está tão bem escondido quanto o Oli no passatempo, no livrinho de passatempo, tá? Mas a nossa crença é essa, ele existe e eu vou procurar mostrar para vocês onde ele está. Então eu falei da recessão, mas mais importante do que a recessão é a composição do Ibovespa, meus senhores e minhas senhoras. O que é o Ibovespa, né? O Ibovespa é o índice que a gente usa para falar a bolsa. Só que a bolsa não é o Ibovespa, ok? O Ibovespa, ele é uma somatória de 50 e poucas empresas, eu não lembro, aqui diz, eu acho, até 58, não lembro. A bolsa tem 300 empresas listadas. E o Ibovespa, ele é extremamente concentrado em algumas poucas empresas. Significa o quê? Quando você soma ali Petrobras, Vale, alguns bancos, você chega a 50% da composição do índice. Ora, esse não é um bom indicador das oportunidades disponíveis para investidores no mercado de renda variável no Brasil. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que a Petrobras foi muito mal. Antigamente a OGX era um membro muito importante, a OGX eu não preciso lembrá-los, não foi muito bem, né? E isso tem um peso desproporcional. Então, o que a gente fez na Constância Investimentos? A gente criou um outro índice, um índice alternativo, que é um índice que inclui todas as ações listadas no Brasil, com uma participação bem mais igualitária que o Ibovespa. Não igual, mas mais igualitária. Por um critério que a gente adotou, não vou entrar aqui. Vamos ver os resultados que isso dá. Bom, talvez isso aqui, eu espero que isso aqui surpreenda vocês, porque me surpreendeu muito quando eu vi a primeira vez. Eu briguei com o nosso analista, disse que ele estava errado, fiz ele refazer a conta umas 15 vezes, e hoje eu tenho bastante confiança que está certo. Esse aqui é o resultado de você investir R$100 no Ibovespa e R$100 em todas as ações do mercado brasileiro de forma mais paritária. Tá? Aqui está o Ibovespa. R$100 investidos em 2005 teriam virado R$200 esse ano. Agora, investido nesse conjunto mais amplo de oportunidades no Ibovespa, que, diga-se de passagem, inclui a OGX, inclui a Petrobras, inclui a Vale, inclui todas, só em proporções menores. Dá esse resultado, R$100 teriam virado 600. É uma diferença absolutamente brutal, tá? Apesar da nossa recessão. E aqui então eu trago de novo aquele gráfico para vocês, né? Por que investir, por exemplo, em renda variável e o papel do prazo que eu estava comentando. Aqui nós temos de novo o CDI aqui em preto, tá bem?
em 3, 5 e 10 anos. Agora olha o resultado da estratégia de você tivesse investido em todas as ações do mercado brasileiro. Em 5 anos você ainda estaria atrás do CDI, porque, principalmente por causa da nossa brutal recessão, né? Queda dos lucros pela metade que eu mencionei para vocês. Mas dá uma olhada no que em 10 anos você teria 200 pontos percentuais acima do CDI. Está aqui o prêmio de investir em ações. Né? Não é que ele não exista no Brasil. Ele está bem disfarçado pelas limitações do Ibovespa como representante das oportunidades de investimento em bolsa de valores no Brasil. Agora, você só teria capturado esse prêmio brutal em 10 anos se você tivesse tido a capacidade de esperar pacientemente pelos anos em que a bolsa foi mal. Então, esse eu acho que é um desafio fundamental. Ele é válido para a bolsa, mas ele é válido também, na minha opinião, para ativos de renda fixa, né? Por hipótese. Um título longo, você pode talvez travar uma taxa muito atraente comparada com o CDI, mas ele vai ter volatilidade ao longo do tempo. Mas se você tiver paciência, talvez você vá realizar um retorno melhor no médio prazo, mas talvez não no curto. O investimento imobiliário em fundos imobiliários, e por assim a gente pode ir para qualquer outro título dito de risco ou de volatilidade maior. Bom, então eu vou por hora parar por aqui. Eu combinei com a minha introdução um pouco mais longa, né, do que a gente tinha combinado, desculpe. E depois tentar trazer vocês aqui para esse debate. Tá bom, obrigado.